Olá, eu sou a Adele e esse é o Relatos Roubados Podcast, um podcast que traz para você relatos que eu achei na internet, que eu traduzi, que eu escolhi e aqui a gente vai ler, comentar com muito carinho, muito julgamento e sem medo do cancelamento. Olá e bem-vindos para mais um episódio. Hoje vamos falar sobre o tema limite. Onde você coloca limite? Onde as pessoas colocam limites? Nos relacionamentos? Onde que você aceita limites de outras pessoas? Todos os relatos vão estar nesse espectro. E aí eu vou querer a opinião de vocês. Por quê? Quando a gente coloca nas redes sociais os clipes do podcast, é só a história mesmo que eu roubei, só o relato traduzido e sem a minha opinião, normalmente. E aqui no podcast a gente tem mais espaço, né, para desfiar esse frango. E eu quero saber de vocês, porque toda a história tem dois lados. Quem está colocando limite, quem falta limite e de onde que esse limite saiu. Antes disso, quero lembrar vocês uma outra coisinha. Você já seguiu a gente no Instagram? Você já seguiu a gente no TikTok? Por quê? Porque lá tem relatos extra toda semana. 1 relato, 2 relatos, 4 relatos extra toda semana. Depende aí da demanda. Depende aí também da beleza da gata. Depende também do carisma da gata, né? Se a gata tiver com carisma, ela faz mais. A gata, neste caso, sou eu. Quando você chegar lá, no TikTok não tem, mas no Instagram ainda tem um outro bônus, que são os bastidores. Bastidores de quê, Adele? Bastidores da mais sem graça de todas as vidas. Uma vida mundana, uma vida Dona Helena, minha vida. E lá eu levo vocês a diversos lugares. Eu levo vocês para o médico, eu levo vocês para o Biergarten. Biergarten, o que é isso? Sim, eu moro em Munique, na Alemanha. Então talvez tenha uma outra coisinha ali interessante que vocês queiram ver. Ou que vocês queiram julgar, ou que vocês entendam mais de onde vêm as minhas opiniões, ou por que eu falo algumas coisas errado, entendeu? Então ali, ó, Instagram temos Relatos Roubados Express, são relatos que não estão no podcast, estão só no Instagram. Temos bastidores. E nos shorts do YouTube também temos os Express e no TikTok também temos os Express. Então vale a pena seguir em várias redes. Mas você sabe que com todo o meu carinho, eu peço para você seguir a gente também no Spotify e no YouTube, dependendo de onde você estiver escutando e assistindo esse vídeo, porque, ó, vale a pena. Virão aí também, com o tempo, episódios especiais, onde a gente vai fazer uma coisa mais fechada para convidados, onde a gente vai poder falar mais abertamente de uns assuntos que não se pode falar tão abertamente aqui, numa rede aberta. Sem mais delongas, vamos para o primeiro relato do dia, que vem do Reddit, essa rede maravilhosa. Reddit, me nota. Não tá vendo que eu tô tentando ajudar vocês no Brasil? Não tá vendo que eu tô tentando ajudar vocês na Alemanha? Eu tenho um podcast em alemão. Trazendo histórias do Reddit. Me nota. Vamos fazer uma colaboração aí. Eu marco vocês em todos os posts. Vocês não precisam, né? Vocês não estão precisando. Pois na última conferência de marketing que eu fui ano passado, tinha no palco principal, estava a chefona do Reddit. Eles estão tentando adentrar o mercado de publicidade alemão e estão tendo uma certa dificuldade. Olha aí, que tal trabalhar com os podcasts, hein? Tem muito podcast contando as histórias achadas ali dentro. Claro que nem todos são tão maravilhosos como este aqui, porque, né? Com essa decoração, de vez em quando tem um cachorro. Mas vamos lá, tô muito exibida hoje. Este relato vem do subreddit Am I the Jerk? Ou seja, tipo, sou eu o idiota, sou eu o babaca. E a gente traduziu como sou eu o babaca. O título é: Sou eu a idiota por casar com um cara rico e deixar-lhe dormir com outras mulheres? Sim e não, eu diria, mas vamos lá. Eu, mulher de 23 anos, cresci super pobre. Minha mãe trabalhava tipo em 2 empregos só para conseguir alimentar a gente. Eu e minha irmã também tínhamos que correr atrás desde muito novas. A vida era uma merda e eu prometi para mim mesma que faria o que fosse preciso para nunca mais ser pobre. Avançando alguns anos, conheci meu marido, hoje 33 anos, e ele é absurdamente rico. Rico! Sim, a gente tinha atração real e amor, mas não vou mentir. O dinheiro dele definitivamente teve um papel no fato de eu ter casado com ele.
Agora eu moro numa casa linda, faço viagens chiques e não preciso me preocupar com dinheiro nunca. Temos 2 filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano. Eles são tudo pra mim. E poder dar pra eles uma vida que eu nunca tive significa tudo. Mas aqui vai a questão. Meu marido dorme com outras mulheres. Ele me contou isso desde o começo. No início doeu, mas agora eu estou ok com isso. Ele diz que é só uma coisa física, carnal, e sempre me faz sentir que eu sou a número 1 na vida dele, emocionalmente e financeiramente. Minha mãe e minha irmã descobriram esse porém. E agora estão furiosas. Elas acham que ele está se aproveitando de mim, usando dinheiro para me controlar e que eu estou vendendo a minha dignidade por dinheiro. Minha mãe chorou, dizendo que me criou melhor que isso. E minha irmã chamou ele de predador, que está explorando o meu passado. Mas honestamente, eu estou bem com isso. Eu fiz uma escolha por mim e pelos meus filhos. Eu estou feliz, segura e não estou sendo abusada. Meu marido e eu temos regras que funcionam bem para nós e isso basta. Sou eu a idiota? Eu acho aqui, antes de ler um comentário, que várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra. O fato de você ser idiota não anula o fato de estar ok também. Se deixar fazer de idiota. Eu acho que quando você se deixa fazer de idiota sabendo que você só se deixando fazer de idiota, é ok. Sua irmã tem um ponto. Você o conheceu, ele tinha... Bom, eu não sei quando vocês se conheceram, mas você já tem um filho de 3 anos. Vamos colocar aí mais a gravidez, 4 anos. Então você conheceu, você tinha 19 anos no mínimo, se você conheceu e engravidou rapidinho. Vamos colocar 18, ok. Ali na maioridade. E ele com seus 28, vocês têm 10 anos de diferença. Tá, não é tão crítico assim também, você já era maior de idade. E se você colocou na balança, né? Ser pobre e ser corna, quem tem que saber o que é pior é você. Agora, nos comentários, nós temos aqui alguns aspectos com os quais eu tenho que concordar. Aqui o top comentário diz: se funciona para você, beleza. Mas provavelmente seria bom manter uma conta bancária secreta em algum lugar. Só por precaução, caso ele te largue por umas garotas mais jovens e mais gostosas. Também acho. Se ele te coloca em primeiro lugar, emocionalmente e financeiramente, diz você. Agora, daqui a 7 anos, você vai ter 30 anos. E esse tipinho de cara, pelo que o Reddit mostra, pelo que as estatísticas mostram, ele vai procurar uma outra de 20. Ele já tem outras de 20. Você vai me dizer, ele não precisa procurar outra. Ele vai precisar procurar outra, porque ele vai querer manter essa coisa da mulher belíssima, jovem em casa, e você vai ser já uma jovem senhora de 30 anos com 2 crianças. Então, sim, seja esperta, mas eu acho que você é. Faça o seu pé de meia, escondido dele. Não sei como que vocês casaram, você não contou, se vocês têm algum prenup, como dizem nos Estados Unidos, né? Ou foi comunhão de bens, porque você falou que ele é absurdamente rico. Mas não confie nele. Ai, eu quero comprar uma bolsa, amor. Quanto custa? Eu compro pra você. Não, eu quero comprar a bolsa. Ah, ela custa 10 mil. A bolsa custa 5 mil. Você fala, custa 10 mil. Aí você já vai juntando. Tem problema? Não, porque o dinheiro é do casal. O que você está fazendo é fazendo seu pé de meia para o futuro. Ah, mas tem filhos, ele vai pagar pensão. Sim, mas a gente sabe, né, como quem é absurdamente rico, como as pessoas também podem ser absurdamente mesquinhas, depois não querer te dar nada. E vai que você um dia se cansa dessa vida de relacionamento aberto de só de um lado e conhece alguém e se apaixona. Esse cara vai querer lascar com a sua vida, então é melhor você ter a sua graninha ali separada. Outra pessoa diz, provavelmente ela não está exatamente feliz com isso, mas fez as contas e decidiu aceitar. Mesmo assim, abra uma conta bancária só sua. Sempre acho isso curioso. Cresceu pobre e, em vez de correr atrás do próprio dinheiro, agora está dependendo do dinheiro do marido, presa, que pode desaparecer a qualquer momento. Não julgo não, gente. Uns com tantos, outros com tão pouco. O que é esse papo de correr atrás? Gente, a gente sabe, né? Quem tá aqui já na escala financeira e quem tá aqui, essa pessoa pode correr 5 vidas atrás, na velocidade que for, que nunca vai chegar ali, sabe? Olha a sua volta, quantos casos existem de pessoas que conseguiram chegar a ser absurdamente ricos, vindo do nada. E ela falou que tinha amor e atração, maravilha! Eu não julgo nem quem faz isso, nem homem, nem mulher, quem faz isso sem a atração e sem o amor real, porque é um jeito, né? É um jeito de você ascender.
Quem sou eu para julgar? Eu acho que quem é rico tem que dividir as riquezas, seja distribuindo de alguma maneira por aí, mas a gente sabe que essa galera não distribui nada, eles são assim, né? Eles só vão doar coisas quando é bom, né, para abater dos impostos. Ninguém ali que é absurdamente rico também é absurdamente bom. Eu sinto muito, essa é a minha opinião. E ela olhou no olho da riqueza e sim, gente, quando você cresceu pobre, é óbvio que olhar para uma pessoa tão rica assim faz que essa pessoa seja mais atraente. Atraente no sentido de vou poder vivenciar coisas, vou poder não ter certas preocupações nunca mais. Gente, quem diz que dinheiro não compra felicidade? Ai, não compra felicidade, mas facilita a vida. Facilita muito a vida. Nossa, ficar noites acordado sem saber como vai pagar a conta? Tem coisa pior que isso? Dormir tranquilamente sabendo que você nunca vai ter que se preocupar com como pagar uma conta? Maravilha. Então não vamos julgar ninguém aqui. Ai, casamento é só por amor. Tem gente que casa, tem casamento planejado pelos pais, tem casamento que as pessoas casam só porque engravidou, não é por amor. Ai, tem tanta coisa. Mas sim, eu também acho que ele vai te trocar um dia, breve, assim, você fez 30, ele te troca. Guarda aí, precisa você ter seus procedimentos, quando você passar dos 30, chegar nos 40, você vai querer fazer esses procedimentos, né? Não seja bobinha, não. Vamos para o segundo relato. E esse vem do subreddit brasileiro. Eu sou o babaca. Tá, também tem. Gente, por que eu não trago mais histórias dos subreddits do Brasil? Tem subreddit brasileiro? Tem. Por que eu não trago mais? Porque é uma baixaria. É muito. Às vezes é muito explícito. Também, assim, tem muito cara, muito babaca, escrevendo coisas assim. Ah, essa semana tinha um cara assim. Ai, minha esposa, ou na minha namorada de 3 anos, descobri quem ela realmente é. Peguei o celular e vi a troca de mensagens muito explícitas dela com. Assim, não é porque eles estavam namorando, não é porque ela era solteira. E, ai, sabe, umas coisas bem conservadoras, umas coisas bem red pill. Aí eu não quero que meu cortisol suba tanto, né? Porque assim, o que adianta a gente comprar skincare coreana e passar raiva depois? O que adianta a gente colocar botox e passar raiva depois? Não, a gente tem que manter. Então eu tento assim, eu olho os subreddits do Brasil, mas até agora a qualidade ali tá foda. E vocês têm problema com palavrão, que às vezes eu solto uns aqui. Tem muita gente muito nova também, assim, adolescente ou caras assim de 19, 20 anos. Então vocês imaginam, né? É bem baixaria. Mas esse aqui eu achei legal. O título é: Sou babaca por recusar ser padrinho do filho do meu amigo? Sou homem, tenho 30 anos, tenho um amigo de infância que me considero o melhor amigo dele. Eu considero ele meu amigo, mas hoje em dia a gente nem tão próximo é mais. Um tempo atrás, a esposa dele ficou grávida. Aí ele me chamou para conversar e disse que não conseguiu pensar em ninguém para ser padrinho de batismo do filho dele, além de mim. Só que tem um problema. Primeiro, eu não gosto muito desse tradicionalismo religioso. Segundo, eu não sei lidar bem com crianças. Inclusive, eu não quero ter filhos e já fiz vasectomia justamente para evitar acidentes. Eu sei que ser padrinho não se compara à responsabilidade de ser pai, mas mesmo assim eu fico muito desconfortável com essa ideia de criar um vínculo eterno, entre aspas, porque no fundo isso acaba significando estar presente, dar presentes e manter proximidade com a criança. E é uma responsabilidade que eu simplesmente não quero para mim. Como esse meu amigo é católico e acredita bastante nessas tradições, ele queria que eu cumprisse tudo que normalmente se espera de um padrinho, tipo curso de batismo, proximidade com a família durante a gestação e manter o contato e proximidade com o menino desde a infância. Eu expliquei tudo isso para ele, que eu contei para vocês. Ele disse que estava tudo bem, mas deu para perceber claramente que ele ficou decepcionado. Eu acho muito legal ele ter essa consideração por mim, mas eu também não posso mentir para mim mesmo ou para ele e aceitar uma pica dessas. Porque depois acaba sendo um padrinho ruim e distante. E no fundo ele quer me dar uma responsabilidade que eu nunca pedi. Então eu pergunto: sou babaca por não querer ser padrinho do filho do meu amigo? Jamais, jamais. Eu também diria não. Eu diria não assim, falar, que fofa. Que fofa que você pensou em mim, mas não, obrigado. Por N motivos. Ele citou somente 2 motivos, que eu acho que são, assim, os mais importantes. E tem outros motivos também. Ele citou o motivo religioso, não curti muitas tradições religiosas. Gente, eu não tenho nenhum vínculo com a igreja. Vou abrir aqui essa caixa de Pandora, sou ateia. Como diria meu pai, sou ateu, graças a Deus. Ateia com convicção.
tenho um certo pavorzinho de certas religiões. Ai, tá cometendo intolerância religiosa. Estou. Mas se eu estiver, eu sou assim muito democrática. Eu cometo com todas, tá? Igualmente. Não, não, como que eu vou dizer? Qual palavra que eu vou colocar aqui? Não vou difamar uma mais do que a outra, ou não vou ridicularizar uma mais do que a outra. Eu vou ridicularizar todas assim no mesmo. Ah, você tem que respeitar a religião alheia. Tenho. Eles respeitam o meu ateísmo, os religiosos? Tenho várias histórias mostrando que não. Quando eles batem aqui na minha porta e tentam me evangelizar, eu nunca bati na porta de alguém e falar: você acredita em Deus? Aí a pessoa responde sim. Aí eu falo: e por quê? Me prove aqui. Porque você acredita. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz um abuso desse, uma folga dessa. E muitos religiosos se acham no direito de sair por aí evangelizando os outros. Vide 500 anos atrás, né? Galerinha descendo dos barcos com seus vestidos, evangelizando a galera ali que estava ali de boa, pelada na selva, curtindo um país tropical. Ou por que você acha que o Brasil sempre foi católico, agora é um país evangélico? Do nada. Não, gente, as pessoas foram lá e foram evangelizando, trazendo, né? Foram lá fazer a sua missão. Igual tem gente mandando os mormons dos Estados Unidos pro Brasil. Quem bateu aqui na porta foram, acho que imagino, testemunhas de Jeová. Ah, a gente discutiu. Eu não falei simplesmente, não, obrigada a fechar a porta, não. Eu falei, não, peraí, vamos conversar, então. Você se acha no direito de bater na minha porta e vir trazer... Ai, por quê? Você é um amante de cachorros, né? Olha aí, cachorrinho lindo. Você não acha que tem que ter uma explicação para isso? Que Deus criou o cachorro? Eu falei, eu acho isso uma explicação muito simplista, né? Pegar um ser tão maravilhoso como o cachorro e falar, ah, foi Deus. Assim, cada um acredita no que quiser, gente. Eu não vou sair por aí levantando a bandeira do ateísmo, então não levantem nenhuma bandeira na minha direção, porque eu pego sua bandeira e pode ser que eu corte. Ai, a gente não vai mais te seguir. Vai pela sombra quando for, né? Vai pela sombra, tenta evitar a chuva, porque o que eu vou fazer? Eu estudei muitos anos, a maior parte da minha vida, em escola de padre. Beijos, Marista! A Marista de Brasília. Era uma escola maravilhosa, não por ser de padres, mas, ai, nossa, era linda. Linda por dentro, adorava a vibe, entrei lá na quinta série, eu lembro tanto do Canteiro de Rosas, do centro, ali onde tinha as salas de aula. Nossa, foi a escola que eu mais gostei de todas. Tinha aula de religião, mas não era tanto assim, não era tão, né? Não era aquela coisa te enfiando todos os dias, acho que era uma vez por semana. Onde tinha um professor que tocava violão e falava para as meninas sentarem no colo dele. Nossa, déjà vu, né? A Igreja Católica. Bom, deixando aqui os meus devaneios e voltando à história do batismo. Eu acho que está na hora de eu contar a história do meu batismo aqui para vocês, o meu relato pessoal sobre o meu batismo. Então, lá estava eu, uma menininha, bem bonitinha, sempre fui gordinha assim na infância, uma criança não batizada. Ai, que horror! Quem disse isso? Um primo. Meu primo mais velho, Gabriel. Eu tinha 6 anos, então o Gabriel já devia estar na casa dos seus 10 anos. Ou seja, para mim, uma pessoa quase adulta. E ele era uma pessoa muito grande, sempre foi. Eu acho que hoje em dia ele mede para mais de 2 e tanto. Não tenho mais contato, não sei onde mora, não sei o que vai. Mas eu lembro muito, Gabriel, caso você algum dia escute isso aqui, lembro muito do que você fez comigo. O que faz criança? Criança tem essas perversidades infantis, né? Criança, assim, é a criatura talvez mais maldosa que existe. Eu tava no outro podcast, no outro episódio, eu contei uma história sobre criança e um monte de comentários dizendo criança não tem maldade. Fala, gente, vocês nunca foram criança? Crianças são maldosas. Nossa, minha infância inteira eu sofri com a maldade de outras crianças. Tinha pavor de criança quando eu era criança. Era um me beliscando, o outro me mordendo. Ai, não tem maldade, não tem maldade? Me mordia escondido. E aí chegou essa peste desse Gabriel e falou, você não é batizado? Falei, não. O que é isso? Aí ele me explicou. Na cabeça de asno de uma criança de 10 anos. Ai, se você não é batizado, seu nome não vale perante a Deus. Eu falei, como assim meu nome não vale? Não, é como se você não tivesse nome. Você não é ninguém. Eu falei, não, mas eu tenho uma certidão de nascimento. Eu falei, não, mas isso não é o suficiente, você tem que ser batizado. Aí Deus vai acreditar que você existe. Eu falei, passada. Eu acho que eu não tinha esse vocabulário antes, mas fiquei passada.
Cheguei em casa e falei, como assim, mãe? Que eu não sou batizada? Temos que resolver isso. Nisso, minha irmã já era nascida. Minha irmã nasceu quando eu tinha 5 anos e meio. Então, minha irmã ainda também não era batizada. E minha família é assim. A minha avó é aquela que, sim, ora bastante. Minha avó, parte de mãe, sempre fala, ai, vou orar por você. Ai, foi Deus que te ajudou porque eu pedi muito. Eu falava, não, não foi Deus. Se eu passei nessa prova foi porque eu estudei, tá? E nas outras que eu não passei, foi Deus que fez eu não passar? Não, foi porque eu não estudei. Minha mãe já não levava a gente na igreja, nem nada, mais dizia ser religiosa. Sabe essas religiosas na hora que convém? Pois é, reza na hora que tem que ser, tem que pedir a Deus, não sei o quê. Na hora do, né? Na hora que o bicho pega é religioso. Então eu acho que eu com 6 anos de idade, coloquei esse negócio ali na roda, falei, vamos organizar esse batismo. Não demorou quase nada, 2 anos depois. Eu com 8 anos, minha irmã com 2, fomos batizadas. Como foi esse batismo? Eu não sei como que a galera consegue nas novelas do Manuel Carlos, onde tem sempre só o casal ali com a criança e os padrinhos e o padre numa igreja maravilhosa barroca. Era uma sala, tinha umas 800 pessoas lá naquele hall da igreja e todo mundo sendo batizado no mesmo dia. Aí ia chamando e ia batizando as crianças, era um batizadão. Nisso veio minha madrinha, lá da cidade natal da família do meu pai, Itaperuna, Rio de Janeiro. Minha madrinha, tia do meu pai, tá? Minha madrinha, eu conheci naquele dia, porque eu já tinha visto ela quando bebê, mas pra mim eu conheci naquele dia com 8 anos, e foi a última vez que eu a vi, no meu batizado. Hoje eu tenho 39, prestes a fazer 40. Eu acho que ela ainda está viva. Meu padrinho, sim, meu tio, com quem eu tive muito contato durante a infância. Minha mãe escolheu o irmão dela, assim, que realmente foi uma figura muito importante para mim e é até hoje. Minha irmã foi também um tio por parte de pai e a namorada dele na época que se separaram, ela nunca mais teve contato. Inclusive, o grande babado deste dia foi que minha irmã, com os 2 anos dela, no meio da igreja, não sei o que essa menina, a madrinha dela falou pra minha irmã com 2 anos desceu o tapa na cara da madrinha. Foi tão constrangedor. Mas não acabou aí. Fizeram tudo isso no fim de semana que ia ser meu aniversário de 8 anos. Pra, né, aproveitar que meu pai estava vindo, minha tia-avó, que ia ser minha madrinha, estava vindo e tal. Pra aproveitar tudo, os vestidos falaram, vamos fazer um batismo, festa de aniversário. Chegamos da igreja. A igreja foi de manhã, chegamos da igreja lá pelo meio-dia. Aí os caras, os tios da minha irmã e todo mundo, assim, ligaram a TV. Por que que tem domingo? Fórmula 1. E o que aconteceu nesse domingo, 1º de maio de 1994, eu com 8 anos? O Ayrton Senna sofreu um acidente. E então, chegando do meu batismo, acabou minha festa, não teve aniversário, não teve parabéns, não teve porra nenhuma, porque o Senna, infelizmente, faleceu naquele dia. E o Brasil entrou em luto, nunca vou esquecer. É o Grande Prêmio de Imola, na Itália. Já passamos várias vezes lá perto de Imola e eu tenho este trauma do batismo. Bom, esse foi meu relato pessoal sobre o meu batismo. O que eu acho de batismo? Eu acho que o Gabriel fudeu com a minha cabeça, com esse papinho de muito obrigada, prima, de ai, você não existe para Deus. E claro que uma criança de 6, 7 anos não tem todas essas questões, eu acredito em Deus ou não. Depois, quando eu fui estudar em escola de padre, a gente tinha que fazer a fila, né? Pra pegar, ai, como se diz, a hóstia. Eu entrei na 5ª série na escola de padre. Na 5ª série, todo mundo já era batizado e tinha feito a comunhão. Eu, como era uma criança gênio, gente, eu era muito inteligente. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Acho que eu bebi demais nessa vida, matei muito neurônio. Mas eu era uma criança muito inteligente. Meu avô me ensinou a ler com 3 ou 4 anos. Então eu pulei a 1ª série. Quer dizer que eu entrei na 5ª série com 9 anos. Eu, na verdade, não tinha idade ainda para. Acho que as crianças começam a catequese e vão fazer, assim, nessa idade mais ou menos, a tal da comunhão. Eu não tinha feito ainda, mas eu entrei num colégio de padre. Então tinha, acho que a cada mês ou a cada 3 meses tinha uma grande missa, onde todas as crianças tinham que ir lá participar da missa. E depois tinha o tal da comunhão lá, de pegar a hóstia, né? E todo mundo fazia fila e eu falava, eu que não vou ficar sozinha aqui e falar que não, eu não fiz a comunhão, o que o povo vai achar? Vamos mandar direto pro inferno, vamos abrir a escada que dá aqui direto no inferno e vamos jogar lá dentro. Eu pegava a tal da hóstia todas as vezes. Ai, mas você tem que falar com o padre. Como que se chama falar com o padre? Confessar os seus pecados. Você tem que confessar os seus pecados antes de pegar a hóstia. Ah, já sim, me confessei. Eu fui lá. Fui lá quinta-feira passada. Nunca. Jamais que eu entrar no lugar assim, confessar. Confessar o quê? Tá doido? Nem te conheço. Confessar o quê? Ou seja, já desde criança eu já não caía muito nesse papinho. Aí na escola de padre fui vendo muitas coisas que não gostava, fui aprendendo muitas coisas que eu achava muito estranhas e comecei a questionar esse papo da religião. Voltando à história aqui, o que eu acho do batismo, não acho exatamente o que eu acho da comunhão, absolutamente nada.
Se alguém chega pra mim, agora que é interessante, né? Com 40 anos, a Mona nunca foi perguntada por ninguém que quer ser madrinha do meu filho. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa o quê? Intragável? Chata ou não confiável? Ou quer dizer que eu já demonstrei toda a minha falta de fé e por isso as pessoas não me perguntam? A gente tem um sobrinho por parte do meu marido e também ninguém nunca nos perguntou para batizar ele. Bom, acabei de ficar sabendo aqui que sim, eu tive um convite e meu marido disse que não, obrigado. Ele nem me consultou. Bom, eu fui olhar, né, porque esse cara falou, ai, não tô afim de fazer essas tradições. O que a igreja diz? Você tem que ter mais de 16 anos, você tem que ser católico, batizado, você tem que ter feito a primeira comunhão. E crisma, eu tinha esquecido que ainda tem um rolê da crisma. Não fiz. Tem que levar uma vida considerada compatível com a fé católica. Eu tenho uma vida... Se eu for olhar minha vida é compatibilíssima. Sou ateia, mas eu tenho meus valores. Meu amor, você não precisa ter religião, precisa ser uma boa pessoa, tá? Assina ali. Não ser pai ou mão da criança. Não, se você não for a mão da criança, você pode ser. Eu acho também. Ai, vamos pegar o pai e colocar ele de padrinho, porque caso o pai morrer, a gente. E em muitas paróquias também ainda pede curso de batismo, curso de padrinho. Sou contra, não vou fazer curso na minha idade adulta. E participar de uma reunião com o padre antes do batismo. Não entro num quartinho sozinha com o padre, não. Ou a gente sai no braço, ou sai no barraco, não sei. Não. Então, assim, eu acho que ele tem que dizer que não, sim, se ele não tá afim dessa responsabilidade. Tava vendo outro dia que a Deia Freitas, do Não Inviabiliza, repostou de alguém um grupo de WhatsApp de uma menina dizendo assim: queridas amigas, escolhi vocês, 5 amigas, para serem madrinhas do meu filho ou da minha filha. E a gente pensou nos presentes tais, já uma lista de presentes de milhas e milhas e milhas de reais. Não, eu acho que pode ser que essa pessoa também escolheu o outro por interesse. Acho que muita gente escolhe assim, quem que tem uma situação financeira melhorzinha que pode dar presente mais legal, ou onde a gente pode exigir presente tal e tal e tal. E não, eu não tô afim, e também tem aquela questão, né, que eu sempre entendi. Padrinho e madrinha é pra criar a criança, caso aconteça alguma coisa com os pais. E meu amor... Não assino lugar nenhum criar criança de ninguém. Tenho minhas afilhadas? Tenho. São 2 cachorras, que vocês já viram aqui, acho que no episódio 9 ou 8, são minhas afilhadas. Aquelas ali eu crio. Foi perante a igreja? Não, vale minha palavra. Beijo, nene, sol. Vamos para o terceiro relato depois de ser cancelada por todo mundo que gosta de religião. E este relato é do subreddit Advice, ou seja, conselhos. E eu não sou tão boa como nossa rainha Queen Lorelai Fox em dar conselhos ruins, mas tô quase lá. Lorelai, tô trabalhando. O título é: Descobri que meu namorado tem filhos. Não sei como seguir em frente. Tá aí, né? O nosso episódio é sobre limites. Onde que é o seu limite na hora de ter um relacionamento, né? Ter filhos, não ter filhos. Eu acho que isso seria um limite que eu colocaria assim. Eu não sei se eu estaria disposta a ter relacionamento com alguém que já teve filhos, que tem filhos. Eu não sei se eu estaria afim dessa relação. Porque eu acho que tem um componente ali que... Acho que ali eu chego no meu limite. Mas a história é pior do que isso. Para contextualizar, eu já namorei homens que têm filhos antes. Nunca foi um grande problema para mim. Eu, mulher de 37 anos, estou atualmente em um relacionamento com meu namorado, 42 anos, há pouco mais de 1 ano. Nosso relacionamento sempre foi à distância. Já sou contra. Eu moro na Califórnia e ele em Illinois. Se você pegar o mapa dos Estados Unidos, é longe pra cacete. Nós nos vemos uma vez por mês, alternando as visitas. Eu trabalho remotamente, então vou até lá e fico uma semana com ele, depois ele vem me visitar por cerca de 4 dias. Nosso relacionamento tem sido, na maior parte do tempo, ótimo. Eu duvido. Relacionamento à distância não é fácil, a gente sabe. Mas nós já fizemos planos de, eventualmente, acabar com essa distância. A gente vai criar uma ponte entre Califórnia e Illinois. Isso fui eu. Durante uma conversa por telefone no domingo à noite, depois do Fantástico, ele disse que queria me contar uma coisa. Ele me contou que tem 2 filhos de um casamento anterior. A L, 21, e o N, de 19. E o cara tem 42. Meu estômago afundou na hora. Ele nunca tinha mencionado que tinha filhos. Logo no começo do relacionamento, ele disse que já tinha sido casado antes. Ok. Filhos até chegaram a ser mencionados, mas só no sentido de que nós 2 gostaríamos de ter filhos algum dia.
Ele continua dizendo que os filhos moram com a mãe, a ex-esposa dele. Diz que não tem uma relação com os filhos, porque sempre achou que eles estariam melhor com a ex. Diz que eles eram muito jovens quando tiveram os filhos e que ele ainda estava tentando entender a própria vida. Ele pagava pensão alimentícia e mandava presente de Natal e aniversário. Ele disse que a ex, às vezes, manda atualizações sobre os filhos e que, ocasionalmente, ele conversa com eles, mas que eles não têm muita relação. Ele sabe que eu estou chateada por ele nunca ter me contado que tinha filhos até agora. Quando perguntei por que ele estava me contando isso só agora, ele disse que é porque Ellie, a filha, vai se formar na faculdade este ano e ele foi convidado para ir à formatura. E ele quer que eu vá junto. Eu disse que é um dia super importante e que seria extremamente estranho eu simplesmente aparecer lá. Disse que preciso processar essa informação e pedir espaço. Estou inclinada a terminar com ele. Não me parece certo que ele tenha escondido isso de mim por tanto tempo. Nossa! Nossa! Red flag, né? Assim, se isso não é um grande sinal de alerta, eu não sei. O cara namora com você e menciona depois de quê? 1 ano que tem filhos adultos de 21 e 19? Que cara é esse? Olha, isso para mim é o primeiro ponto, não ter mencionado, ou seja, não mentiu, mas omitiu. E omitiu uma coisa muito grande, assim. Número 2, e eu acho que é o ponto mais decisivo para mim. Que tipo de pessoa é esse cara? Ele é o pai ausente. Ai, nós éramos muito jovens e eu estava tentando me descobrir a minha própria vida. Ah, é, meu bem? Que bom pra você, né? Aí agora você com 41, você sabe quem você é? Que bom que você teve este tempo. Que bom que você teve seus 20 anos aí de paz e deixou eles. Eles estão melhor com a mãe. Obviamente, eles tiveram alguma escolha. Ou seja, o cara não vale grande coisa. Como que você vai querer construir alguma coisa com ele, pensar em ter filhos com ele? Ele não escondeu, ele omitiu e agora quer levar na formatura. Também acho que ela tem um ponto aí. O cara nunca vê os filhos, aí um dos filhos tem formatura, que é realmente um dia importante, onde você faz as fotos, não sei o quê. Aí você chega lá com a sua namorada, nada a ver. Nada a ver, sem tato, sem nada esse cara, assim. E outra coisa que eu achei bem interessante que ele falou, de vez em quando a mãe deles me manda atualizações. Ou seja, ele nem pergunta, ele não vai visitar. Nossa, vai, se junta com ele. Vai embora da Califórnia, que é um estado maravilhoso, e vai passar frio em Illinois. Vai lá se congelar, virar pedra de gelo naquele vento, em vez de estar curtindo sua vida na Califórnia, ter filho desse idiota, para depois ele falar que ele está agora na midlife crisis dele, ele tá tentando se descobrir. Quem sou eu na minha crise de meia-idade? Né? Sai! Vamos ver se tem algum comentário que preste aqui. São óbvios os comentários. Esconder que tem filhos por mais de 1 ano é um enorme sinal de alerta, eu disse. Não fazer parte da vida dos filhos também é um enorme sinal de alerta. Resumiu tudo, sai correndo. Olha, uma pessoa disse aqui, como madrasta. Como madrasta há mais de 1 década, concordo totalmente. Mesmo se eu ignorasse o primeiro ponto, o de ter omitido, o que obviamente eu não faria, ainda assim é extremamente desagradável pensar em um pai que não faz parte da vida dos próprios filhos. E por opção, tá? Por opção. Eu acho que o negócio é claro, termina. E esse papinho também de relacionamento à distância, gente, eu acho ó. Mas funciona! Sei não. Olha, relacionamento à distância, relacionamento aberto. Eu tenho tantas questões. Só o seu relacionamento presta. Pior que é, o que eu posso fazer? Relato de número 4. Am I the jerk? Sou eu babaca ou sou eu idiota? O título é assim. Sou eu a idiota por fazer as malas depois de encontrar uma câmera escondida apontada exatamente para o meu lado da cama? Ela estava numa pegadinha do Faustão, não, do malandro. Eu, mulher, 37 anos, estou namorando meu namorado, 39, há cerca de 2 anos. E nós fomos morar juntos há 6 meses. Tudo parecia normal até alguns dias atrás. Eu estava limpando o nosso quarto e procurando um brinco perdido que tinha rolado para debaixo do criado mudo. Aprendi que não se diz essa palavra mais. Viu, ChatGPT? Que tinha rolado para baixo da mesinha de cabeceira do meu lado da cama. Tive que mover o despertador digital,
aquele que a mãe dele nos deu quando nos mudamos. Quando peguei o relógio, notei que tinha algo estranho. A parte de plástico preta atrás parecia um pouco solta. Quando mexi, um pequeno painel se abriu. Dentro do compartimento de bateria havia uma pequena lente de câmera apontada diretamente para o meu lado do colchão. Eu congelei. Comecei a tremer. Olhei melhor o relógio e percebi que a câmera estava integrada na parte da frente do despertador. Desliguei o relógio da tomada e vi que havia um cartão SD dentro. Coloquei o cartão no meu laptop com medo do que eu iria encontrar. O cartão estava cheio de centenas de pequenos vídeos ativados pelo meu movimento. Todos eram de mim. Alguns eram apenas de mim dormindo, mas muitos eram de mim me trocando ou me preparando para dormir quando eu achava que estava sozinha no quarto. Quando meu namorado chegou em casa, eu confrontei ele imediatamente. Eu me senti enjoada. Ele ficou super defensivo e começou a tentar rir da situação, sabe? Diminuindo. Disse que estava apenas preocupado com os meus padrões de sono, porque eu sempre reclamo de estar cansada e que queria coletar dados para me ajudar a melhorar minha higiene do sono. Eu disse que ele estava delirando. Gravar alguém no quarto sem o conhecimento da pessoa é ilegal e é uma enorme e assustadora violação da minha privacidade. Eu fiz as malas e fui ficar em um hotel. Disse que precisava de espaço para pensar. Agora ele está me mandando mensagens, parágrafos enormes, dizendo o quanto está chocado por eu ter ido embora por algo que ele fez por amor e preocupação. O melhor amigo dele até me mandou mensagem dizendo que eu estou sendo dura demais e que eu deveria conversar em vez de simplesmente ir embora. Eu me sinto completamente violada e não consigo tirar a sensação de estar sendo observada mesmo estando no hotel. Mas a pressão dele e dos amigos está começando a me fazer sentir como se eu fosse a irracional da história. Sou eu a idiota? A pressão dos amigos? Ou a pressão das pessoas que estavam te assistindo na plataforma onde ele colocou esses vídeos? Ah, você acha que não? Você acha que não, meu amor? Homem. Vocês conhecem o caso da Gisele Pelicot, a francesa? Claro, a gente não tá falando disso, mas Gisele Pelicot, onde os abusadores de uma senhora, o abuso começou quando ela tinha 50 anos. Se vocês não conhecem, vão atrás. Se escreve Pelicot, ou Pelicot, Gisele. Ela já tem mais de 70 anos e as pessoas, 50 caras, foram condenados na França porque o marido dela colocou ela em plataformas oferecendo para os caras irem até a casa abusar dela da maneira que quiserem. Ele dopava a esposa, já com 50 anos, ela vivia a vida dopada, os caras entravam, faziam o que queriam, filmavam, tá? Trocavam entre si filmagem e de boa. E tinha cara de 20 e poucos anos até seus 70 anos também. Tinha cara, tinha de pedreiro, padeiro, até reverendo, sei lá, tô inventando aqui, mas tinha de todas as classes sociais, todas as classes profissionais e faixa etária. Tá bom pra você? Jamais que meu namorado faria isso, jamais. Eles eram casados há décadas. E o cara fazia isso. E ela, assim, achando que estava com problemas de saúde, achando que, ai, por que eu vivo cansada? Por que eu tô sempre mal? Porque ele estava sempre dopando ela. Ele não é médico, ele não sabia, né, fazer direito, então ela, sim, estava mal. E agora, ela falou que está sempre cansada. Uhum. E quando vocês vão pra cama juntos? Será que ele também não coloca ali um streaming? Cara, eu não duvido de nada. E não vou nem ler os comentários, porque todo mundo, assim, tá gritando a mesma coisa. Pega este cartão, espero que ela ainda tenha um cartão, acho que ela disse no comentário que tinha ainda o cartãozinho de memória, e leva pra polícia. Pode ser que a polícia não dê muita trela, porque a gente sabe como é a polícia quando a mulher vai denunciar, né? Crimes domésticos, assim. Mas vá, mantenha isso, procure um advogado, porque vai que você um dia acha onde, em qual plataforma, ou se ele armazenou, ou se ele mandou para alguém. Se prepare juridicamente, se prepare, porque este cara não estava preocupado com o seu sono, armazenar dados e ver. Gente, para isso tem um anel, que é o anel Oura. Vamos colaborar? Anel Oura que você coloca, que mede. Você tem Apple Watch, que olha também. Até meu iPhone, olha. Meu iPhone mandou hoje de novo, que eu dormi pouco noite passada. Novidade, meu querido. Eu acordo no meio da noite pra saber o que aconteceu no Big Brother Brasil, porque aqui eu tô confuso de 4 horas, entendeu? Então eu queria saber que na dinâmica de ontem, que Boneco, Ana Paula e quem mais?
Jonas foram pro paredão. Então, o meu subconsciente já me acorda lá pelas 4 da manhã, que é meia-noite no Brasil, e já rolou a dinâmica. Então, eu acordo, olho no Twitter. Não olho no X, eu olho no Twitter. Olha lá, abro Dantinhas, abro lá o Sérgio Zamena e não sei o que. Olha, tá, Jonas, paredão, paredão. Aí durmo de novo e meu iPhone já grita: Não dormiu bem, minha querida? Você tá bem, minha querida? Tá na hora de você dormir mais cedo. Aí o cara colocou uma câmera no despertador digital. Nossa. E olha, não deve ser só essa câmera. Você não olhou o banheiro, você não olhou a sala. Estou falando com uma pessoa que entende do assunto? Sim, porque a minha câmera é a minha câmera. A minha casa é a casa mais vigiada de Munique. Meu marido instalou só na varanda 3 câmeras essa semana. 4, ele tá dizendo atrás da câmera. Uma para um rato, que a gente tá alimentando, que a gente descobriu que não é só um rato, não é só a Bibizinha. Bibizinha tem namorado, e eu sei que é namorado, porque dá pra ver o sacão do rato. Eu já criei hamster, sabe? A fêmea não tem nada atrás, e o macho tem um sacão assim, bem escuro, dá pra ver. Então, já descobri que Bibizinha tá namorando, tá gordinha, e Bibizinha é foda. Bibizinha é. Ela chega, ela entra na vasilhinha de comida que eu coloco pra ela, e ela come dentro da vasilha, tapando todas as coisas. E o namorado dela, sacudo, tenta pegar o bebetinho, o bibitinho, tenta pegar uma coisinha, ela vai lá e dá um tapão nele, não vai pegar enquanto eu tô comendo, não. E Bibizinha assim, de forte, tá igual, tá inchando igual a Marciele do BBB lá comendo 5 bife. Oi, não pode falar? A mulher comeu 6 bife. Cowboy que falou ontem. Não fui eu. Jordana que falou. Temos então a câmera da Bibizinha, temos uma câmera olhando numa direção, outra câmera olhando na outra direção, e a quarta câmera é qual? Ah, para as plantas. Temos em casa câmeras para os cachorros. Para os cachorros. Não sei quantas. Na outra casa, né, que a gente usa. Ah, não vou dar o spoiler. A gente vai para outra casa daqui a um mês. Vou levar vocês nos bastidores, hein? Sigam no Instagram, que eu vou mostrar os bastidores da outra casa. Tem acho que umas 20 câmeras só no jardim, pra gente ficar olhando os gatos. E claro, né? Pra se entrar alguém pra assaltar, a gente ter 1 minuto pra se antecipar e poder fazer xixi na calça antes. Então, sim, eu sei como é viver numa casa cheia de câmera, mas eu sei que as câmeras estão ali, eu sei onde elas estão, e eu sei que elas são ativadas pelo movimento. A grande maioria delas não tem cartão de memória. E se eu passar na frente delas pelada, o problema é meu, eu sei. E eu sei que meu marido não tá colocando nenhuma plataforma porque ele morre de preguiça. Morre de preguiça. Fazer qualquer coisa disso. Então vai, meu bem, vai pra polícia, acha um advogado, coloca nas redes, conta pra todo mundo, avise, expõe esse cara. Tem que expor esse cara. Por quê? Por que eu repito isso? Porque, gente, se a gente manter isso em segredo, por vergonha, não sei o que, ele vai procurar a próxima namorada e vai fazer a mesma coisa. Ela escreveu ainda, assim, nos comentários, eu continuo repetindo isso pra mim mesma, o que a galera tava dizendo, né? Ai, não volte jamais, né, cara, filho da puta. Eu continuo repetindo isso pra mim mesmo. Estou aqui no quarto de hotel chorando porque não consigo acreditar que o homem que eu amei por 2 anos poderia fazer algo tão calculado. Parece nojento saber que ele estava me observando enquanto eu dormia. Não acho que consiga voltar. Ele não estava te observando quando você dormia? Quando você dormia era o de menos, gata. Ai, olha, não volte, pelo amor de Deus. Não achei nenhuma atualização dela, mas, ó, né? E olha que sinal, né? O melhor amigo dele te escreve na hora que você sai? Ah, gata. Estão todos ali, ó. Estão todos ali no streaming ali. Temos aqui alguém atrás da câmera querendo já também se envolver na história, dizendo. O ponto que eu não mencionei é por que a câmera era escondida? Né? Porque, como eu disse, na minha casa, a casa mais vigiada de Munique, eu sei que tem 400 câmeras. Eu sei que elas estão aí por todas as partes. Eu sei onde estão todas? Provavelmente não, mas eu sei que a casa tá toda cheia de câmera. Então, não, eu tenho que arcar com as consequências se eu quiser andar pelada por aí. Agora, por que ele esconde? Se ele era só um fato de. Estou preocupado com você, meu amor. Por que ele escondeu? Filho de uma égua. Não, eu tenho que me desacostumar de chamar de filho da égua, porque eu não tenho nada contra as éguas. E, né, voltando ao nosso negócio aqui, limites. Gente, mulheres, temos que chegar até aí pra gente impor nossos limites? Não. Mas não assim, o limite não significa bloquear e desaparecer, não, tá? O limite é minha privacidade, minhas regras. E o limite do gaslighting também, que é o que ele tá tentando fazer com você.
Vamos pro próximo, que é do subreddit Am I Overreacting? Na tradução, estou exagerando? Adoro esses, porque é sempre assim uma pergunta, estou exagerando? Aí depois vem uma coisa bem absurda, e você fala, oi? Estou exagerando? Meu namorado não para de fazer xixi no nosso quintal. Ela namora o quê? Um Doberman? Meu namorado cresceu com um pai que fazia xixi onde quisesse. Gente, coloca uma fralda nesse homem. Recentemente, ele e nosso roommate nos mudamos para uma casa com um quintal razoável, mas nada enorme. Menos de meio acre. Acre, o estado? Aquela burra, né? Temos vizinhos dos dois lados da cerca e um estúdio separado da casa que usamos como espaço criativo. Desde que nos mudamos, às vezes ele sai do carro e faz xixi numa árvore, bem na frente da nossa casa. Ou em arbustos, perto da casa do vizinho. Eu disse pra ele que isso é desrespeitoso, que as pessoas podem ver, pode começar a cheirar mal e honestamente me deixa desconfortável porque eu ando descalça pelo quintal o tempo todo, pego madeira pra fazer fogueira, cumprimento o cachorro do vizinho na cerca, etc. Normalmente, ele faz xixi lá fora mesmo quando está a 30 segundos de um banheiro vazio dentro da casa. Já falei pra ele mais vezes do que consigo contar que isso me deixa desconfortável. Ele recebe amigos homens o tempo todo e mesmo sabendo que eu me sinto desconfortável na minha própria casa, ele já incentivou os amigos a fazer xixi bem do lado do meu estúdio. Algumas semanas atrás, eu vi o pinto inteiro de um amigo dele enquanto eu estava do lado de fora. Ele vive pedindo desculpa quando eu digo que isso me incomoda, mas continua tentando fazer escondido. Algumas noites atrás, meu namorado entrou vindo do quintal com as calças pela metade. Eu perguntei o que era aquilo, ele simplesmente mentiu pra mim. Mentiu o quê? Que tava cagando? Quando tirou a calça, a cueca estava um pouco molhada e eu perdi completamente a paciência. Tive que sair pra caminhar e esfriar a cabeça. E pisar no xixi, né? Eu disse que ele não me leva a sério se continuar fazendo isso e que vou precisar me mudar se isso continuar acontecendo. O que realmente me fez explodir foi a mentira. Estou exagerando? Eu não me sinto confortável no meu próprio espaço. O pai dele e pelo menos 5 amigos dele já fizeram xixi no nosso quintal. E isso só nos últimos meses. Começa a cheirar se não chove. Sinto que nem consigo confiar nele e que a inconveniência de andar 30 segundos até o banheiro é mais importante pra ele do que o meu conforto ou do que cumprir as promessas que ele me fez. Oi? Oi? Eu leio as coisas e eu fico pensando, sim, ok. Agora, você não mencionou em nenhum segundo que, por exemplo, ninguém lava as mãos? Todo mundo pega ali no seu pingolingo, faz xixi no quintal e segue a vida? O pai, os amigos, ele? Você tá no seu estúdio, olha pro lado de fora e vê um pinto? Gente, eu ia pegar a mangueira, do jeito que eu pegar a mangueira, eu já ia, ó. Inclusive, já fiz isso, não com a mangueira, mas... e na outra casa que a gente morava muito perto de uma estação de trem, de metrô. E essa estação é uma das estações antigas daqui de Munique que não tem banheiro público. Acreditem se quiser. Não tem banheiro público, não tem elevador. Assim, Munique arcaica ali. E é uma estação muito central até, para não ter essas coisas. Então vocês imaginem no dia a dia o que acontece. A galera saía deste trem e sempre os homens, né? Tinha uma árvore e tinha uns arbustos perto da minha casa. Gente, não tinha uma semana que não tinha cara mijando nesses arbustos na minha frente da janela, eu morando no térreo, ou na árvore na frente. O que eu faço? Batia na janela, já abri a janela e já ameacei com a chaleira com água quente. Eu falei, sai daí, fela da mãe. Fala da manhã, vamos achar outro palavrão. Sai daí, são sem vergonha, vamos andando aí. Alguns ficam com vergonha, outros continuam mijando. E, gente, que nojento. Você vê aquele mijo, aquele jorro, assim, quente, a fumaça saindo. Tanto de pinto murcho que eu já vi ali naquela rua. E eu tenho um nojo, eu tenho um pavor de homem que acha que só porque pode mijar em pé, ele tem que mijar em pé. Não, as regras estão aí pra todo mundo. Você não vai... Olha, isso me deixa fora do sério. Aí ela começou a história dizendo, ele cresceu com um pai que mijava em todo lugar, ou seja, o pai já era um porco, nojento, eu não tenho nada contra porcos, eu amo porquinhos. O pai já era imundo, e esse cara permaneceu imundo, e tá falando para os amigos seguirem as regras imundas dele, você andando descalça, e sim, cheiro de xixi de gente é nojento. Cara, eu tenho 4 cachorros. Saio com eles aqui no nosso quintal, tem tipo o quintal do prédio, bem grande, assim, parece um parquinho, pra fazer xixi, quando a gente não vai no parque grande. E dá pra sentir a diferença de onde eles fazem xixi, que não cheira, e onde os homens fazem xixi, porque tem gente que às vezes passa aqui e entra ali pra mijar, e vem aquela nuvem de urina. Que nojo! Tenho pavor. Número 1, na minha casa ninguém mija em pé, tá? Não é porque você pode mijar em pé que você vai mijar em pé na minha casa, vai respingar. Número 2, mijar do lado de fora só em questões que não tem outra saída.
Vou dar um exemplo aqui, vou contar um relato pessoal não meu. Temos nessa casa moram 2 adultos e 4 cachorros. Temos uma outra pessoa nessa casa, que não sou eu, que tem problemas de rim. Pedras nos rins. E sim, teve que já usar uns negócios aqui nos rins, uns catetas que saía também daqui, não sei como que era o negócio lá, enfiava, que tinha que abrir o canal para poder fazer a operação. Sei que nessa época que ele tinha os negócios enfiados na uretra e nos canais, ele não conseguia segurar o xixi. Então era assim, bateu à vontade, ele ia ou fazer na calça ou fazer onde ele estava. Então já aconteceu já várias vezes de eu estar com o senhor, meu marido, ele ia ter que mijar na rua, eu queria morrer. Eu saía andando, eu não ficava nem perto, eu falava, na hora que chegar a polícia, eu fingi que não te conheço, ainda mostro que é você que tá fazendo xixi. Ai, mas eu tô doente, não sei o que, não é problema meu. Tenho pavor, e se fosse eu, gente, mulher, eu ia andar de fralda. Agora, homem não, homem só porque tem pinto acha que pode fazer o que quiser. Aí, uma vez que eu tava andando Nossa, eu vou contar isso aqui, sim. No carro também, porque ele era um problema. Então ele começou a levar garrafas durante esses meses que ele tava com esses negócios nos canais. Aí um dia a gente tava dando carona pra uma amiga, e eu falei, amiga, você desce primeiro, senta no banco da frente, vai, meu marido dirigindo. Vocês já entenderam que é ele, né? Ele dirigindo, minha amiga do lado, eu sento atrás. Do jeito que eu sento, eu escuto o plástico assim, sabe quando você pisa numa garrafa? Na hora que eu olho uma garrafa, eu pego ela assim, uma garrafa de 2 litros com líquido amarelo dentro. Eu falei, eu não acredito que eu achei. Eu não acredito que eu achei a garrafa de mijo desse cara dentro do carro. Eu queria morrer que ele tava armazenando xixi no carro. Entendeu? Assim, já foi uma briga horrível. Por questões medicinais, por urgências assim, coloquem fraldas, não sejam ele. Porque é nojento. Agora, o que esse cara tá fazendo, mijando o quintal inteiro, eu acho um absurdo. Nossa, eu ia embora na hora. E os caras também. Mas eu não ia embora, gente. Eu ia primeiro fazer o barraco. Eu ia falar, que porra é essa? Que imundícia é essa? Quem vocês acham que vocês são? Sabe? Não, você tem que... Olha, vamos voltar pro tema do episódio? Cadê os limites desse cara? Não tem. Nem os amigos, nem o pai. Mas o que eu vejo aqui também, vou culpabilizar a vítima. Nós, mulheres, infelizmente, a gente tem ainda, e muitos centenas de anos teremos ainda, essa posição de educar macho idiota, entendeu? E é aquela coisa, ou você larga a mão, ou você começa a educar. Mas não é educar com carinho, não. Não é educar com educação, não. É educar na base da cacetada, é educar na base do xingo, é educar na base da humilhação, porque, gente, assim, não é pra ser simpática, não é pra ser fofinha, não, e eu me sinto desconfortável na minha casa, não, ou você mija dentro do banheiro, se eu te pegar mijando lá fora, você não entra mais aqui, ponto, entendeu? E lava a mão. Ai, mas eu nem encostei pra fazer, não, você não encostou? Tá limpo? Eu duvido que um cara que mija no quintal lave bem o pinto. Ela foi, né, teve uma começão de rabo nos comentários. Aí ela fez uma atualização com algumas informações a mais pra gente poder julgar pior ainda este casal. Porque sim, você se juntou com um imundo, tá? Só queria esclarecer algumas coisas, já que o post ficou bem maior do que eu esperava. Obrigada por todas as opiniões. Temos vizinhos, mas não moramos exatamente em um bairro residencial. É mais como a lateral de uma estrada movimentada. Então, os comentários sobre a acusação de exposição indecente, né, que ele poderia ser mencionado na polícia por isso, são menos prováveis. O cenário mais provável é um vizinho sentado na varanda vendo um cara fazendo xixi a uns 10 segundos de caminhada, a uma certa distância, através de algumas árvores, né, que dá pra ver. Eu já estaria desconfortável o suficiente com isso, gente. De eu estar sentado na minha varanda e ter um cara, sabendo que eu moro ali perto, mijando, sabe? Eu acho isso uma falta de respeito. Ou carros passando e vendo ele no quintal da frente. Ai, mas é minha casa, eu faço o que eu quiser. Olha, se você argumentar assim, então é na base da mangueirada. O espaço criativo é tanto onde eu trabalho quanto onde os amigos do meu namorado ficam. Então ele incentivar eles a fazer xixi perto do meu espaço é mais por conveniência do que por maldade. Ah, vai passar pano? Mas por conveniência, por quê? Que tipo de corpo que esses caras têm que não conseguem segurar para ir ao banheiro? Então tem que aprender, tem que ir ao banheiro sem estar com vontade, se não conseguem segurar. Mas quem que são vocês? Ah, olha, mulheres, não passem pano. Outro ponto, ele não é exibicionista, ele só cresceu com um pai que fazia xixi em qualquer lugar e uma mãe super tranquila que não falou nada, nunca.
imundos, sem higiene, sem educação. Coloca as palavras. Com um pai que fazia xixi logo. Não normalize isso. Já chegou a ficar com cheiro antes. É verdade que, se ele fizesse em lugares diferentes, ou se menos gente fizesse isso, talvez nem fosse tão ruim. Olha, de novo. Mas eu precisei estabelecer uma regra bem clara, ou seja, não fazer no quintal. Porque ele não é muito bom com meio termo e sempre tenta ver até onde pode ir. Ou seja, como uma criança de 3 anos. Ou seja, como um cachorro que está sendo educado. Os meus cachorros sabem onde pode fazer xixi, tá? Os meus cachorros sabem. Eles não fazem na calçada, a não ser que seja de extremamente urgência, a não ser que seja assim. E olha que um deles tem uma condição medicinal que ele não consegue segurar muito tempo. Eles vão até a grama, cara, que é onde não fede, né? Que você faz na calçada fede. Grande parte da minha irritação vem da mentira e do fato de ele me convencer que me respeitava e que respeita meus sentimentos, e que isso não ia acontecer de novo, e depois continuar fazendo quando achava que eu não podia ver, dizendo para os amigos fazerem também. Mas fazendo teatro de ir para dentro da casa quando eu estava por perto. Eu entendo que fazer xixi fora é, entre aspas, um direito masculino, como alguns homens disseram nos comentários. Mas essa é uma das poucas coisas que realmente me incomoda. Eu paro aqui. Direito masculino? Direito masculino é levar mangueirada no pinto na hora que eu pegava fazendo xixi. Esse é o direito masculino. Eu queria conseguir simplesmente parar de me sentir desrespeitada com isso, mas não consigo. Você quer parar de se sentir desrespeitada, ou seja, o problema é você, né? Existem coisas às quais meu namorado é sensível e eu me adaptei por ele. Olha, então vejo isso como o mesmo princípio. Nem me conte as coisas que seu namorado é sensível, viu? Nem me conte. Não quero nem saber. Essa parte é onde eu fico mais vulnerável a pensar que eu estou exagerando, porque no geral esse hábito é muito normal para os homens da minha vida e muito incomum para as mulheres da minha vida. Eu não acredito às vezes nas coisas que eu leio, entendeu? E é aquela coisa. Quem não coloca limite cedo, chega onde chegamos com o namorado mijando igual um cachorro mal educado em qualquer lugar. Coloca um tapetinho pra ele dentro de casa. Sabe aquele tapetinho de urinário? Compra uma fralda pra ele. Olha, nojo do seu namorado, nojo de você por aceitar. Que amor que vence isso. E sim, o fato dele mentir, dizer não vou fazer mais e continuar fazendo e incentivar os amigos também acham uma questão muito séria, porque isso mostra que ele tá cagando pra você. Tá? Não só nessa questão, como em todas as questões também. Se eu pegar na mentira, é mangueirada. E a mangueirada ligada, saindo água. Mas eu taco primeiro a mangueira, o plástico, e depois a mangueira assim na cara e pra lavar também. Entendeu? Imponham seus limites, garotas! Imponham seus limites, mulheres! Até aí, não. Chama pra ser padrinho, chama pra ser madrinha, não é religioso, não tem vontade de criança? É não. Ai, meu marido dorme com outras, mas eu tenho minha grana. Seu limite vai além do município da monogamia. É ok. Faz seu pé de meia. Seja esperta. O que mais que a gente teve? Seu namorado faz xixi no lugar errado? Fora do vaso? Seu namorado faz xixi em pé no vaso? Bate a tampa do vaso quando ele estiver mijando nele. Assim, ó. Espreme o pingolino. Nunca mais ele fará. Isso é violência. Então vai escutar do podcast. Vai escutar Café com Deus Pai. Tá? Porque aqui é impor limites. Aqui. Não, você deve as feministas. Me poupe, se você é contra isso, o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo na internet? Vai ligar na Record. Vocês viram que o Bispo Macedo, dono da Record, tem uma fortuna de 10 bilhões? Vai seguir ele no Instagram. Não a mim. Uma fudida. Aqui terminamos porque eu tenho que trocar de roupa e gravar meu podcast em alemão, onde as pessoas não comentam 1/10 do que vocês brasileiros comentam. Onde as pessoas não engajam 1/20 do que vocês engajam. Onde elas são mais mal-humoradas. Mas permanecerei porque, né, tenho um contrato de 1 ano com o meu marido, ganhando absolutamente nada. Mas eu dei minha palavra, eu vou fazer. Vou lá trocar essa roupinha, colocar mais batom nessa boquinha e... não gosto quando você fala no diminutivo. Te falei pra você seguir o Bispo Macedo, pra você ir na... Edir Macedo, que é o nome dele, né? Vai na sombra, vai na chuva. E um grande beijo pra quem chegou até aqui. A retenção de milhões, quando eu falo rápido, quando eu entro na história rápido. Retenção de 50%, eu vi da última vez, ó. Um grande beijo.
Fiquem com os deuses que vocês acreditam, ou fiquem com vocês mesmos se vocês não acreditam em nenhum deus, como eu ficarei comigo mesma, eu estou ótima. Até a próxima.